É um privilégio para mim estar com vocês aqui. Me sinto muito bem acolhido e graças a Deus por isso. Sinto o Duco, com o irmão da roça, né? Tava recebendo no começo ali. E ele falou: Ó, você já é de casa, né? Então eu me sinto muito bem aqui, né? Pena que o irmão Ernest não tá conosco, que eu também sinto muita falta dele, um irmão muito querido para mim. O pessoal de Piracicaba, acho que todo que conhece ele, né? Inclusive, na verdade, acho que não é só o pessoal de Piracicaba, né? Que eu faço mentoria, não sei se vocês conhecem o Sacha Mendes, né? Ele é pastor da Batista, se não me falha a memória, lá de São José. E ele fez seminário com o Onéas, então ele sempre tá falando, nossa, o irmão Onéas é um homem muito de Deus. E tava até comentando com... Eu esqueci o nome do rapaz que toca violão. Do Alan, do Alan. Perdão. Então, tava comentando com o Alan disso, né? Vamos dar início, então, à nossa meditação dessa noite. Antes de a gente tomar e ler da palavra e pensar algo nela, vamos orar novamente, pedindo as bênçãos de Deus. Ó Deus e Pai, a gente se prostra com muita reverência diante do Senhor, porque a gente reconhece o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é majestoso, o quanto tudo, como aqui cantamos, foi criado por Senhor e é tudo para o Senhor, é para a tua glória, para a tua honra. E nós, como pequenos servos do Senhor, a gente só reconhece nossa pequenez diante desse Deus tão grandioso como o Senhor é. E suplica que pela tua muita graça, pela tua muita misericórdia, o Senhor possa falar conosco nessa noite. E que todos os presentes, inclusive eu, possa ser edificado, confrontado, consolado com a tua palavra, ao ponto de que a gente cresça mais e mais para a tua glória, para a tua honra, cresça mais intimidade com o Senhor, que a gente progrida cada vez mais perto do Senhor. É isso que a gente ora e agradece. Oramos por essa igreja. Que o Senhor continue a abençoar os nossos irmãos aqui, a fazê-los crescerem cada dia mais. E também nosso irmão Onéas, que está agora com as suas de férias, descansando um pouco. Deus cubra ele de bênção e que ele volte realmente renovado, para que também servir ao Senhor e servir aos irmãos. É isso que a gente ora, agradece em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá? Vamos ler novamente aí, e é muito bom a gente ler e reler os textos da palavra de Deus. Filipenses 3, versículo do 1 ao 11. Eu tô com a NVT, então se há alguma divergência aí na pronúncia da palavra, né? Aí só relevem aí. Filipenses 3, 1 ao 11 vai falar assim: Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhe essas coisas e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Salvador, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto com minhas próprias justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justo. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou.
Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Essa semana, acho que foi essa semana, na verdade eu não sei que dia foi ao certo, porque eu só soube disso ontem, e aí eu dei uma pesquisada nisso, né? É, Por causa de algumas atitudes do governo, né, o Trump cogitou, e não sei se ficaram sabendo do negócio do GPS, então tá bem atual aí, né? Eu tô perdido ontem, que eu fiquei sabendo que comentaram comigo. Aí eu falei, deixa eu dar uma pesquisada o que aconteceu, né? E eu fiquei a pensar, né? Até na verdade, no próprio comentário do pessoal que conversou comigo, eles falaram algo como se fosse uma coisa assim, bem. Não que não seja ruim, não que não seja. Deixe de ser ruim, é ruim mesmo. Vamos porque pare o GPS. Tem bastante gente que depende dele, né? Eu mesmo dependi várias vezes aí no trajeto, aí não tem como, né? Quem tava comentando comigo era o Diego, e ele falou, o Diego realmente ele é perdido. Nossa, você vai 3 vezes, 4 vezes num lugar, ele não lembra como chegar de novo, e aí tem que de novo pôr no GPS. E essa situação, de certo modo, afetou algumas pessoas. Algumas pessoas ficou bem triste com isso aí, né? Eu tava pensando um pouco nisso e eu tava conversando com a minha irmã. Não sei se vocês. Acho que eu nunca contei pra vocês, né? Meu pai é missionário. Meu pai é missionário lá no Amapá. Ele foi faz 21 anos, eu acho que foi pra lá. Eu cheguei com ele, morei um tempo lá, né? Eu morei 4 anos só lá e vim embora. Eu fui com 13, voltei com 17 e aí com 18, porque eu tava namorando com a Laís, que ela é prima minha, mas de longe, né? É terceiro e quarto grau ali. Então, mas aí eu tava namorando com ela, falei assim, eu vou voltar, vou casar e tudo mais. E aí isso que eu fiz mesmo, voltei. Aí com 19 anos eu casei, né? Voltei com 17, final de 17, quase 18. Já arrumamos as coisas, vamos comprando as coisas e com o propósito de casar, né? Porque meu pai falou, sem ficar muito fuliano, vai casar de vez. Você vai embora, vai casar, né? Então, meu pai que ele, né? Certo ele, com certeza. E aí, eu- meu pai então mora pra lá. E minhas irmãs estão todas lá no Amapá. Eu tava conversando com ela, e me chamou a atenção, porque ela teve um bebezinho, né? A minha irmã, ela tem um problema no útero, e ela teve que fazer uma operação e tudo mais no útero. E era muito improvável de ter uma criança, muito improvável. Mas a gente sabe que isso é só questões médicas, né? Para Deus não tem improvável, não tem nada disso. Deus quer, ele faz. Deus não quer também, ele não faz. E a gente se alegra independente da situação, né? Essa deveria ser a nossa atitude. Seja tendo ou não tendo. É a resposta dele, é a resposta final. A gente descansa o coração nosso nisso. Mas ele deu esse favor para minha irmã, né? Essa graça de ter uma criancinha, e ela tá com. é, Agora, eu sou ruim até com meu filho de data, e quanto mais com meu sobrinho, né? Então, mas eu sei que parece que ela vai comemorar o aniversário do meu filho, do meu sobrinho em janeiro, então provavelmente seja janeiro o aniversário. Eu não lembro ao certo. Então, mas aí ela ligou convidando, né? E uma coisa que me chamou a atenção, eu nem comentei com ela, mas uma coisa que me chamou a atenção, né, foi ela falou assim, Lê, é, a gente quer comemorar e queria que você viesse, mas a gente sabe que parece que as coisas estão correndo muito rápido, né? Os dias estão correndo muito rápido e a gente não sabe, será que vai chegar a tempo disso, né? De ter o aniversário, será que Jesus não vai voltar antes e tudo mais? E aí ela comentou a frase falando assim, porque quando ela falou isso, eu falei no próximo áudio, eu falei, nossa, ela vai falar assim, né? Tomara que espere um pouquinho aí. Acabou de nascer o prometido ali. Mas não, ela falou assim, tomara que ele venha logo. Esse é o meu desejo, tomara que ele venha logo. E isso me chamou atenção, por mais que eu não falei nada pra ela. Porque imagine só essa situação, né? E é um pouco de que eu queria que a gente meditasse no nosso coração hoje. Ah, ela, né?
teve por muito tempo querendo um filho, sem poder ter. E Deus abençoa. Só que o coração dela tá tão em Jesus que ela fala, por mais que ela fala assim, ó, eu posso não ver meu filho crescer, mas tudo bem. A gente vai se encontrar com o nosso amado Salvador, isso é prioridade. Isso é o máximo. Todos nós deveríamos pensar isso. Mas pensa numa situação dessa se fosse na sua vida hoje. Porque às vezes, como eu usei o exemplo do Trump, né? Às vezes pequenas coisas já nos afetam. Pequenas coisas a gente não quer que coisas aconteçam. Parece que magoa a gente. Se eu não ver meu filho crescer, mas e aí? Nossa, fica ruim. Eu queria ver meu filho crescer, queria ver, né? Deixa pelo menos eu viver até lá, criar meus filhos, né? Vir avô, sei lá, e depois eu morro, né? Ou Cristo venha. Mas a verdade é que a gente deveria de almejar tanto Cristo que essas coisas, os filhos, os netos, família, bens e todo o resto, é tudo segundo plano. Deveria de ser tudo segundo plano. Mas não é muitas vezes a nossa vida. Eu me preocupo, mas como que eu vou? Falando assim, né? No geral, a gente se preocupa. Como que, se eu for, quem que vai sustentar meu filho? E como se fosse eu que sustentava meu filho. Sempre foi Jesus que sustentou todos nós no caminho, em todas as épocas. Nunca foi eu ou qualquer um de nós. A gente só tem a obrigação de criar os nossos filhos para o Senhor, que aí é Ele que sempre cuida e é Ele que vai continuar cuidando. Mas aonde está o nosso coração nisso? Quanto a gente ama o Senhor ao ponto de que Ele esteja em primeiro lugar? Quanto que a gente quer conhecer Ele? Quanto que a gente quer que Ele seja prioridade na nossa vida? Quanto eu desejo Cristo? Essa é a pergunta para nós hoje. Essa é a pergunta que Paulo vai responder com muita clareza no seu coração, e a gente olha a vida de Paulo aqui e fala assim, nossa, como eu queria ser, como eu queria estar nesse nível de intimidade com Deus, né? Pensa aí. Vamos ler o versículo 1 e a gente vai meditando e depois a gente vai... Ele começa trazendo uma alegria em conhecer a obra de Cristo. A primeira parte daqui do texto, ele vai mostrar essa alegria, esse prazer que ele tinha em que ele conheceu a Cristo. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Primeiro, aqui é um mandamento de Deus. A gente chegou a pensar nisso a vez passada, né, quando ele tratou do capítulo 4. Paulo estava enfrentando muitas dificuldades ali, né? Paulo estava preso, Paulo estava algemado, com muitas e muitas dificuldades, e é o mesmo contexto, é o mesmo livro. E mesmo assim, muitas vezes aqui no texto de Filipenses, ele vai trazer a mesma palavra, alegre-se no Senhor. Tragam alegria, tenham alegria. Porque alegria para Paulo não é um mero sentimento. Nós temos uma ideia de alegria que como se fosse, vamos por assim, algo que nos acontece e a gente sente aquela emoção, aquele negócio e a gente fica alegre. Mas Paulo traz a ideia de alegria como uma decisão que você tem que tomar. Uma decisão em meio a qualquer dificuldade da vida, a qualquer situação da vida, a qualquer coisa que nos venha acontecer. Se alegre independente da situação que você está passando. Essa é a ideia de Paulo. Eu estou aqui preso. Estou sofrendo. Estão me maltratando. Estão fazendo muitas coisas comigo. Mas ainda assim, eu tenho alegria no Senhor. Porque a alegria é uma decisão que eu preciso ter e todo cristão precisaria ter. Ser feliz dia a dia. Ser feliz. É interessante que alegria e felicidade, elas são diferentes, até na própria etimologia da palavra. Etimologia significa da onde ela veio, né? A palavra da sua origem, né? A felicidade, ela vem daquela palavra do latim, significa fortuna, que é o quê? É como se fosse uma sorte. Algo que te acontece de bom, algo que a sorte te dá ali e você fica, então, feliz. Mas a alegria não tem nada a ver com isso. A alegria é uma decisão que a gente precisa ser tomada.
Só que a alegria é uma coisa dada também por Deus. Porque é Deus que nos dá a alegria em meio ao trajeto. Isso mostra Gálatas 5:22, muito conhecido dos irmãos. Um dos frutos do Espírito. Se é Deus que nos dá o Espírito, se é um fruto dele, que é a alegria. Então tudo vem dele. Sendo assim, quem que desfruta da verdadeira alegria? E é o próprio começo do versículo. Meus irmãos. Porque a verdadeira alegria, irmãos, só o cristão consegue ter. Independente da situação, independente do dinheiro, independente daquilo que a gente viva, né? Quantos famosos tiram a vida, às vezes, mesmo tendo tanto dinheiro, tantas coisas e tantas realizações que eles almejaram, acho que a vida toda, e conseguiram realizar por causa do dinheiro, e mesmo assim chega um momento que eles tiram a própria vida, porque por infelicidade e tristeza. Mas quanto que... Vamos pôr o rico e Lázaro. Quanto Lázaro sofreu a vida toda e mesmo assim, sempre contente, sempre agradecendo pela vida. Todos os outros servos de Deus passaram a vida sofrendo, cheia de problemas. Mas tinham alegria, porque a alegria ela estava fundamentada. A alegria estava no Senhor. Quando a alegria é focada no alvo certo, não tem o que a gente perca, porque o Senhor é imutável. Pensa no próprio versículo, né? Ele cita um pouquinho nisso. A gente, no versículo 3 aí, o parte B, deixa eu ver, é isso mesmo. Alegramo-nos no que Cristo fez por nós. Pensa nisso, se a nossa alegria tivesse em tanto em Cristo e naquilo que é vindo dele, a gente não mudaria, não oscilaria o nosso humor. Porque a gente teria um coração grato. Todo o tempo reconhecendo que nós éramos miseráveis. Que nós não tínhamos nada a oferecer a Deus e que a gente não poderia nem sequer acrescentar nada a Ele. Porque Ele é completo, Ele não precisava de nada de nós. Mas ainda assim, diante de tudo que a gente é, de tanta podridão que há no nosso coração, de tanta contaminação que a gente vive, ainda assim, Ele nos salvou. Ainda assim, Ele nos resgatou. A gente cantou um pouco de tudo isso. A graça dele nos alcançou. E isso deveria de fazer o cristão um homem mais feliz do mundo, porque tem uma esperança muito gloriosa, uma certeza de um lar, de uma eternidade ao lado de Deus, coisas que a gente não merecia. E ele fala isso, que ele sempre está citando isso. Alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. Ele fala assim, eu nunca canso de dizer isso. Por quê? Porque isso pode protegê-los. Pensa aí comigo. Por que ter essa base, essa alegria fundamentada no Senhor protege? Eu quero que vocês citem aí. Pensa nisso aí. Podem ficar à vontade. Vocês têm alguma ideia? Podem pensar tranquilo. Nós temos uma alegria, como é citado no versículo próximo, né? Alegria no que Cristo fez. Quando a gente tem a base doutrinária da obra de Cristo, não é qualquer coisa que nos leva para longe dele. Não é qualquer pessoa, como é citado nos versículos posteriores, qualquer cão ali que estava querendo incluir Cristo em mais alguma coisa, que ia levar a pessoa para outro lugar. A alegria no Senhor preservava eles disso, porque eles tinham a ideia de que, eu fui resgatado unicamente por graça. Eu fui eu fui alcançado por misericórdia. Eu sei que não é nada de mim. O próprio Paulo vai falar, se eu tivesse que gloriar, eu tenho muito para me gloriar. Mas não é nada que vem disso.
É só por graça e misericórdia de Deus. E isso, quando a gente tem uma teologia bem fundamentada, por isso é importante a teologia. Porque quando a gente está bem fundamentado, não é qualquer pessoa que vai nos enganar. Não é qualquer vento de doutrina ou qualquer situação que pode roubar a nossa alegria, ou qualquer coisa que venha nos acontecer. A gente está firmado na rocha, que é Cristo. A nossa alegria tem um alvo certo. Então, para Paulo, a preciosidade de ter o conhecimento de Cristo e da obra dele no começo aqui é de extrema importância. É uma coisa que ele não perdia de vista, era uma coisa que ele almejava dia a dia. Agora, versículo 3. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus somos os verdadeiros circuncidados. Pensa nisso. O que era a circuncisão? Lembra? Quando que foi posta a circuncisão? Vocês lembram? Hã? Antes ainda. Isso. Alguém falou aí, Abraão, né? Isso. Logo que Deus fez a promessa a Abraão, a aliança com Abraão, ele dá aquelas muitos benefícios, mas ele exige nessa parte alguma coisa como um símbolo da aliança que ele fez. Era uma coisa para comprovar que aquele era um povo ao qual Deus tinha feito aliança. A circuncisão, ao cortar ali a carne, né, do prepúcio do homem, mostrava que ele pertencia a um povo santo. Pertencia a um povo que fazia parte da aliança com que Deus tinha feito incondicionalmente com Abraão. Só que aí Paulo está usando isso aqui, olha. Ele vai falar assim, essa circuncisão era só uma tipologia. Ele está mostrando uma coisa muito mais grandiosa. Quando o Espírito de Deus vai circuncidar o seu coração. Quando não é algo externo que aparenta que você faz parte de um povo, mas alguma coisa interna que mostra que você pertence a um povo diferente. Que você não caminha mais essa terra como todos caminham, que você é de um lugar muito mais glorioso. E como embaixadores, a gente mostra uma outra terra a qual a gente não pertence. Nós somos os verdadeiros circuncidados. Alegramos-nos que Cristo Jesus fez por nós. Aí ele vai falar, ó, não colocamos confiança nos esforços humanos. Ele sabia que nada disso tinha vindo dele. Ainda que, se os outros pensam ter motivo para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais, né? Eles estavam sendo atacados pelos judaizantes falando, ó, é Cristo, Cristo salva. E bastante disso vai ter essa luta entre os judaizantes e Paulo e tudo mais, e para que Paulo fosse ali em defesa da fé. Em Gálatas, mostra bastante isso. Mostra bastante mesmo. Acho que quase todo Gálata vai mostrar essa, essa ideia de lei e obra, de lei e graça, e como a graça é o verdadeiro. Vamos assim, a lei só mostrava que a gente não conseguia fazer nada. Então vem Cristo e a graça e mostra que agora a solução é só Cristo Jesus. Né? Só mostrava os nossos defeitos, os nossos pecados. E aí ele próprio vai falar isso aqui. Ele vai falar, olha, eu teria motivo de orgulhar de ser um parte de um povo, porque eu fui circuncidado no 8º dia, era a nata da nata. Que já era feita isso. Eu sou hebreu. Eu sou da tribo de Benjamim. Lembra? Não sei se vocês lembram das divisões entre a tribo do norte e a tribo do sul. E a tribo do sul lá, que ficou só duas, né? Foi Judá e Benjamim, da onde veio a linhagem dos judeus. E o resto do povo israelita ali foi antes do cativeiro quase todo exterminado, né? E ele vem da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. E ele fala assim que ele, dos fariseus, ele era o mais zeloso contra tudo. Tudo isso porque ele enxergava e ele achava que ele estava agradando a Deus.
Ele fala assim: eu cheguei a perseguir a igreja de Deus. O próprio texto vai falar aqui. Eu cheguei a perseguir por quê? Porque eu achava que eles estavam fora da palavra. Eu, como um bom judeu, um judeu nato, eles estavam discordando, eu estou discordando de tudo que eles estão fazendo aqui. Então, eu persegui eles. Persegui mesmo, por causa de zelo. Não era, de certo modo, assim, com um objetivo ruim. Ele queria agradar a Deus. Ele achava que por perseguir a igreja e os hereges, ele estava agradando a Deus. Mas quando que era o contrário? Quando que o herege era ele. Ele que tem que voltar para a doutrina sã da palavra de Deus. Então, por isso a gente entra num outro pensamento. Primeiro, Cristo aqui, então, para Paulo, ele era tão almejado quanto ao conhecimento ali prévio da salvação e tudo mais, mas ele queria continuar crescendo. Ele queria continuar conhecendo mais e mais o Senhor. Porque o versículo posterior vai falar justamente isso. Que depois que ele traz todas as credenciais e tudo que ele era, e que ele perseguiu a igreja, ele vai falar assim, ó, eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer Cristo Jesus, meu Salvador. Pensa, coisas que para Paulo não eram certezas. Não eram coisas duvidosas na cabeça dele. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que ao perseguir a igreja aqui, esses hereges, eu estou desagradando a Deus? Não, para ele era certo. Ó, eu estou fazendo porque eu amo o Senhor. E eu vou fazer o melhor, vou perseguir eles mesmo. Vou ser extremamente zeloso, vou cumprir a lei por total, vou fazer tudo isso. Tudo para ele naquele momento era certeza. Era coisas que ele foi doutrinado, era coisas que ele carregava no coração. Mas que para ele falou assim, ó, tudo isso aqui, tudo que eu aprendi até agora, eu considero como esterco. Eu considero como lixo. Nada disso presta. Porque para mim o que mais vale é continuar conhecendo Cristo Jesus. Irmãos, eu fiquei pensando muito tempo comigo, na época que eu estudei esse texto, eu fiquei muito pensativo comigo mesmo, né? Muita época da minha vida, eu defendia coisas, achando que eu fui criado num lar cristão, né? Meu pai é missionário e tudo mais, e eu cresci na casa de oração, aqui em Piracicaba. Depois ele foi para lá, e a gente foi junto. E tinham certas doutrinas que para mim eram inegociáveis. Eram coisas que eu tinha como certeza, né? Como certeza de vida. Era coisa que, não, se for contra isso aqui, eu caio fora. Tá fora da palavra de Deus. Eu vou usar alguns exemplos, se vocês quiserem. Depois me julguem aí, porque na verdade, hoje eu entendo que é totalmente diferente. E no fim, naquela época, eu pensava que era certo e defendia isso. Eu pensava que, né, a casa de oração no começo era bem rígido, né? Não levem ao mal isso aí. Mas a casa de oração não permitia que a mulher usasse saia. Era todo mundo de véu. Cantar, tinha igrejas casa de oração que até cantar não podia ter instrumento nenhum. E eu cresci nisso, pensando, não, é só teclado e mais nada. E para mim essas coisas que não estão escrito, coisas que Deus permite com toda tranquilidade. Mas coisas que para mim eram certezas que eu tenho que defender. Porque ele está indo contra aquilo que eu sempre aprendi. Está indo contra a coisa que eu fui ensinado. Como que tá fora? E eu, nossa, eu não sabia como, porque na verdade meu pai foi um negócio doido na minha vida nesse sentido aí. Eu fico contente, porque graças a Deus eu tenho isso ainda hoje, mas do modo mais bíblico. Meu pai falava assim, olha, se te ofenderem, se baterem em você, se te esculacharem, se fizerem qualquer coisa com você, não leve mal, não leve em conta. Mas se ofenderem a palavra de Deus, se falarem contra a palavra, vá em defesa.
É sua obrigação, vai em defesa. E eu tinha isso na minha mente. Tá fora, não, eu vou falar. E eu brigava mesmo, brigava mesmo. Ia lá e falava. E para mim aquilo lá agradava a Deus e era certeza, porque era certeza na minha vida. Só que como Deus me mudou. E como eu sou feliz com isso. Como eu percebi que essas coisas são fora da palavra de Deus. E outras, e outras, e outras mais que eu tinha carregado que era comigo. Irmãos, o fato é de que às vezes nós temos coisas que somos carregados desde a infância. Coisas que para nós às vezes é certeza de vida. É certeza que se eu faço isso aqui, não, se fizer diferente, está fora da palavra de Deus. Se não fizer como eu quero, se não fizer do meu jeito, está fora. Porque eu sempre aprendi isso. Porque sempre fui carregado com isso. E às vezes a gente inibe de se conhecer, de se aproximar mais e mais de Deus, de estar mais perto de Cristo Jesus e continuar conhecendo Ele cada dia mais. Porque a gente carrega coisas do passado que a gente não quer se livrar. E aí a gente vem na igreja e como a gente cantou aqui, como a gente canta em muitos outros, a gente fala, Senhor, Tu és tudo que eu mais quero. Não tem nada mais para mim prazeroso do que o Senhor, não tem nada melhor. Só que eu não consigo deixar uma crença minha por amor a Ele. E eu não estou condenando vocês de cantar, não. Pode ficar tranquilo, cante, continue cantando. A ideia é que isso seja uma verdade na nossa vida, irmãos. Deixe que a palavra de Deus te guie. Não seja aquele que vai a mais e nem a menos, porque pecado é tudo que se passa da palavra de Deus, seja a mais ou seja a menos. Seja por um lado extremo de, eu quero, vamos evitar um negócio aqui, eu quero ser extremamente zeloso e a gente usa essa palavra. Ou seja leviano, qualquer coisa que está fora daquilo que está escrito, está errado. Seja bíblico. Veja o que a palavra de Deus mostra e só. Continue crescendo nesse sentido, que Deus me mostre o que eu preciso mudar e que eu mude. Se é pensamento meu, que eu mude. Se eu estou sendo estorvo às vezes na igreja, que eu mude. Se eu não consigo largar as coisas tão pequenas por amor a Cristo, aonde está meu amor? Aonde está meu bem mais precioso? Aonde está o meu tesouro? Muitas vezes, por mais que a gente cante, por mais que a gente pense, por mais que a gente, às vezes, no fundo do coração até acredite, mas as nossas atitudes mostram tudo ao contrário. O Senhor não tem sido o nosso bem mais precioso. O Senhor não tem sido, às vezes, aquilo que eu mais quero. O Senhor não tem sido aquilo que eu mais deveria desejar. Muitas coisas têm tomado o lugar do Senhor, às vezes. Às vezes é a própria crença nossa. E Paulo fala para isso, e olha, fala assim, olha, isso tudo que eu considerava como certeza. E eu defendia com unhas e dentes. Tchau. Não quero mais nada disso. Porque o que importa para mim é continuar conhecendo o Senhor Jesus Cristo. É continuar sendo transformado por Ele. É continuar sendo quebrantado dia a dia. É continuar deixando Ele quebrantar o meu coração ruim e transformar com Ele. Às vezes a gente acha que chegou num patamar de que nada a gente pode acrescentar à nossa vida. Por mais que a gente não creia nisso. Mas às vezes a gente, de certo modo, demonstra isso. Porque eu sou o dono da razão de tudo e eu não preciso de mudança em mais nada. Eu cheguei, acho que, num patamar de vida que quanto mais próximo do Senhor, mais você entende que mais e mais coisas você precisa ser quebrantado. Mais e mais coisas você está tão distante. Tão distante. Eu, às vezes, ontem, e eu queria que você pensasse nisso, eu vou aproveitar para fazer isso. Ontem a gente estava lá na igreja, a gente faz um encontro de jovens, uma vez, cada 15 dias. Né? Vocês estão convidados aí, quem quiser participar, pode ficar à vontade. E aí
a ideia era: o que Deus é para você? E aí ele pôs uma placa ali, aquele flip chart, né? Se eu falei certo, eu não sei direito, sou meio ruim. E a gente tem que pensar e colocar só uma palavra que definia que Deus era para vocês. Que Deus era para mim, né? Pro pessoal ali. E eu fiquei pensando muito. O que Deus é para mim? Numa palavra só, parece que era mais difícil de definir. E aí foram pessoas pondo palavras, Salvador, soberano, Criador, Senhor, Pai amado, entre muitas outras palavras que foram surgindo. E aquilo começou, sabe, me tocar o coração. Porque a gente faz essas declarações e é verdade que a gente quer que ele seja tudo. É verdade isso na nossa vida. Eu acho que todo cristão desejaria, pelo menos deseja, de que isso seja verdade. Pelo menos deseja de que, como eu queria que nada mais me importasse, só Cristo. Que meu filhinho que acabou de nascer, não importa mais, se Jesus voltar, é isso que importa. Se eu conhecer ele mais perto, estava mais perto dele. Se eu ver ele face a face, isso sim que é ser bênção, isso sim que é ter bênção na vida. E aí a gente parava para pensar, quem o Senhor é para mim? E é isso que eu queria que vocês pensassem nessa noite. Quem que o Senhor é para você? Porque aquilo que vocês declararem no coração de vocês, é para isso que vocês também têm que viver. É para isso que as suas atitudes devem ser moldadas. Eu coloquei lá que uma das minhas falas foi que ele é soberano sobre toda a minha vida, né? Sobre toda a criação e sobre tudo. Ele é soberano sobre a história e tudo mais. Só que quantas vezes a gente para no decorrer da vida e, mesmo sabendo que esse Deus que é soberano criou todas as coisas e a gente consegue entregar as coisas para ele. A gente não consegue entregar as menores coisas, às vezes só quando nos foge da mão tudo, que a gente está desesperado, a gente vai lá em oração, Senhor, eu não consigo mais. Mas quando que em todas as circunstâncias a gente deveria deixar tudo para Ele? Se Ele é o Senhor, se Ele é o soberano sobre tudo, tudo está na mão dEle. Se me acontecer algo que eu não goste, será que eu consigo descansar em meio a isso? Será que se foi contra a minha vontade uma situação, vamos por uma situação difícil? Vamos supor que eu perco um filho meu. Eu tenho dois. Eu tenho um filho de 13 anos e tenho um pequenininho. Com certeza, para mim, eu nem cogitaria. É uma dor, deve ser terrível demais. Mas, será que a gente conseguiria confiar no Deus soberano dentro da dor e do sofrimento? Será que aquele quem Deus é para mim é isso que vale mesmo? Ou se eu falo uma coisa e às vezes até penso, mas eu não consigo entregar tudo para ele. Eu não consigo confiar de todas as formas. Será? Então, irmãos, a verdade é que muitas vezes a gente acha e até quer que seja o Senhor nosso maior tesouro, mas a gente não consegue nem entregar certezas nossas. Impede o nosso crescimento, impede o crescimento do reino muitas vezes por isso. Porque são coisas que vão contra a minha vontade. Mas ele continua falando. Deixa eu ver que hora só, por favor. E eu quero pular para o final. Aí. Versículo 10. Paulo, ele vai falar assim: quero conhecer a Cristo
e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando da sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Paulo, para ele, não o conhecimento, a alegria que ele tinha de conhecer o Senhor Jesus Cristo na salvação e tudo aquilo que Deus tinha feito por ele era tremendo. Mas o prazer dele também e a alegria dele que ele tinha em continuar conhecendo a Cristo e deixando coisas para trás, deixando N situações para trás, para continuar conhecendo o Cristo, também era o bem mais precioso dele. Só que eles chegam num ponto que eu falo assim, nossa, isso aqui é doideira. Porque ele quer tanto conhecer a Cristo e se parecer com Cristo, que ele chega a falar assim, ó, eu quero morrer como ele morreu. Eu quero passar por todas as situações que ele passou. Eu quero ressuscitar como ele ressuscitou. Eu quero ir ao extremo para continuar conhecendo a Cristo. Nem que eu tenha que padecer nesse trajeto. Nem que eu sofra nesse trajeto. Nem que eu morra. Eu quero morrer como ele morreu. Eu quero experimentar o sofrimento. Pensa no versículo que ele vai citar no capítulo 1 e é uma coisa que me chama muita atenção, que ele começa o texto falando assim. Começa o texto não. Mas na metade ele fala assim, que para mim que eu tenho como privilégio não somente o crer em Cristo, mas o padecer por ele. Isso é uma verdade, porque ele está mostrando aqui, ó, meu privilégio é parecer tanto com Cristo que eu quero e chegar ao máximo de morrer até o final com ele. Passar tudo. E experimentar o poder da ressurreição, como ele foi ressuscitado. Tudo. Eu olho para a vida de Paulo e o que eu falei no começo, né? Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, como eu estou distante. Mas a verdade, irmãos, é que a história aqui citada não é sobre Paulo. A história de toda a Bíblia não são histórias sobre os servos do Senhor. São histórias sobre Jesus Cristo e a ação dele. Em meio a pecadores. Em meio a pessoas falhas. Em meio às pessoas como nós. Como Paulo. Como Davi. Como eu e você. A Bíblia, ela é cristocêntrica. Nada mais. Ela conta uma história de Cristo e como por meio de graça e misericórdia ele agiu sobre essas pessoas. Como ele pode agir sobre nós hoje. Com graça e misericórdia, porque nós somos ruins também. Nós estamos às vezes na mesma situação, perseguindo a igreja. Estamos maltratando as pessoas. Estamos longe. E às vezes é só, e sempre é, só por graça e misericórdia. Que a gente pode chegar a esse ponto de querer participar de tudo por Cristo. De chegar ao ponto de ter tanta intimidade com Ele, de se parecer tanto com Ele. O texto que segue, ele mostra um pouco disso. Ele vai falar assim, ó, não é que eu tenha alcançado tudo isso, a perfeição não consegui alcançar, mas uma coisa eu faço. Eu miro nela lá, eu esqueço de tudo para trás. Tomo ela como alvo e sigo. O alvo às vezes parece que inalcançável. E de certo modo, essa perfeição a gente não vai alcançar aqui mesmo, só na glória. Mas ainda assim, não deve ser desculpa para que a gente não viva o melhor que a gente pode para o Senhor. Não é desculpa que a gente continue a crescer, em parecer tanto com Cristo, em todos os sentidos, que a gente largue tudo seja segundo plano, porque Ele é tudo que eu mais quero. Uma vez para terminar aqui, uma vez eu não é que eu não me leve a mal, eu não acredito em sonho, nada disso, desse tipo de
de... Mas eu creio que Deus usou aquele sonho lá para me chamar a atenção. Muito tempo atrás, eu, eu tive um sonho que eu acordei chorando. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Nossa, mas um sonho maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Era sobre a volta de Jesus. Foi, acho que, se eu sonhei com esse tema, foi essa veio ou foi mais uma vez no máximo, eu não lembro direito. Mas essa ficou gravada. E eu lembro que foi um modo diferente, não foi por isso que é um sonho, não é nada. E é como se tivesse assim, trovoada, relâmpago acontecendo, sabe aquela coisa de cinema? E Jesus estava para voltar. E aí eu via, nossa, vai acontecer hoje, que alegria, vambora, não sei o que, não sei o que. Que maravilha, tudo feliz mesmo, pela volta de Jesus. Só que aí, foi uma coisa que me chamou atenção. Quando, no meio do sonho, Jesus aparece um pouquinho antes, ele fala assim, olha, hoje de noite eu vou voltar. É como vocês estão vendo mesmo. E eu vou levar todo mundo. Só que eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou levar aqueles que quiserem já. Só que se vocês não quiserem agora, quando vocês morrerem, vocês vão estar comigo. De qualquer jeito, vocês vão estar comigo. E aí eu lembro, faz muito tempo isso aí, né? Não é nada de agora. Eu lembro que eu parei nesse momento assim, eu falei logo, não, senhor, me leva que eu quero ir junto. Eu vou embora, quero ir embora. Vamos embora, nossa, não vou mais perder tempo. E aí falou, tá bom, então de noite, como eu prometi, eu venho aqui. E aí, durante o dia que foi se passando, eu fui pensando assim, nossa, e naquela época o Brian era criança, o meu mais velho era criança, né? Precisa ter o tempo que faz, né? Tem 13 anos. E aí fiquei pensando, mas se eu for embora, quem que vai cuidar do Brian? Eles vão ficar aí, não estão com certeza se vão, porque eu lembro que eu perguntei pra eles, não sabia se iam. E quem vai ficar cuidando deles? E aí eu falava, não, mas se minha mulher ficar, daqui a pouco ela tá casada com outro. E aí, mas... aí eu lembro que foi me causando só essa dúvida, nada mais. Foi, será que eu vou? E nesse meio tempo, antes da coisa, eu lembro que começou os trovoadas para acontecer um negócio, eu acordei. Acordei chorando pela situação da vinda de Cristo. Nossa, foi uma coisa maravilhosa para mim. Nossa, eu acordei chorando, meu, mas lagrimava. Só que aí me fez pensar, aonde está meu amor para Deus? Em que eu não consigo libertar da minha família para ir com ele. Em que a dúvida veio, e será que eu ia, será que eu não ia? Parece que eu ia acabar o sonho. Então o sonho não é nada de certo modo ali extraordinário, nada do tipo isso aí não. Mas eu tô falando porque foi uma coisa que me chamou a atenção. Aonde está o meu coração? Será que Jesus é o meu bem mais precioso? Será que é ele que eu mais quero? Será que é ele que eu almejo? Será que é ele que eu quero estar perto dele? Logo, que seja hoje? Será que a gente continue crescendo, continue conhecendo, continue progredindo, amando ele? Dê 3 aplicações e a gente encerra essa mensagem. Onde está a sua alegria nessa noite? Você pode ter vindo aqui e entrado nesse lugar triste com aquilo que você tem vivido às vezes. Hoje peço que você tire a sua visão de você próprio e concentre sua alegria no Senhor. Essa é a primeira aplicação. Coloque isso na semana. Desconcentre um pouco sua vida de você. Olha para Jesus. Olha para a alegria que ele traz. E se prostre diante dele. Você tem ou está disposto a abandonar coisas que para você são certezas absolutas? Se importando mais com o fato de que você precisa crescer em intimidade com o nosso Deus pelo conhecimento de Cristo? Essa é uma pergunta que eu fiz várias vezes aí. Pensa nisso durante a semana. Se às vezes, no decorrer da mensagem, você parou e pensou assim, não, tem coisas que estão na frente às vezes do Senhor. Tem coisas que minha vida que eu posso falar, mas eu acho que não é verdade, não. Queria ser como eu aqui. Queria que fosse.
Mas se não é, ainda há tempo de colocar ele como alvo, como centro de tudo. Ainda há tempo de viver a vida para ele e ele seja o nosso bem maior. Até onde você está disposto a ir para poder conhecer e continuar conhecendo Cristo? Assim como Paulo, você está disposto a sofrer as máximas consequências de conhecer Cristo? Morrer como ele? Sofrer como ele? Passar tudo por ele? Eu lembro de uma história, e aí a gente finaliza, que é uma história muito legal. História não, na verdade isso é verídico, né? Eu não lembro o nome do servo de Deus do passado, porque me gravou a história, no fim eu me esqueci de quem era. E esse servo de Deus, ele estava para ser queimado na fornalha, na fogueira. Era como se fosse um show ao vivo, nos heróis da fé, né? Nos heróis que conta a história dos servos de Deus. E ele estava para ser queimado vivo, em prol do evangelho. E ele com mais algumas pessoas que estavam do lado dele. E aí, vez após vez, pessoas iam lá na fornalha para ser queimado. E um certo momento do período, esse homem de Deus, ele olha para o lado e as pessoas estavam comentando assim, viu? Mas será? Será que a gente vai morrer? Será que a gente vai passar por tudo isso? Vamos deixar quieto. Vamos deixar quieto. Vamos fugir. Vamos negar. E aí esse servo de Deus falou assim, viu? Faz o seguinte. Eu vou primeiro. Se eu for e falar para vocês que é suportável, que dá para aguentar a dor e morrer, aí vocês vão depois de mim. E aí ele toma a frente e vai para ser queimado primeiro. E aí lá do meio da fornalha, com certeza, não tinha sido nada muito agradável não, né? Mas ele faz assim, irmãos, é suportável. Ele dá o grito e aí vez após vez os outros vão seguindo ele. Mas às vezes é como essas pessoas nós somos. Porque é muito fácil de falar que a gente vai até o limite por amor a Cristo. E se precisasse da vida, vamos dar. Mas será que no momento a gente não oscilaria? Será que a gente não passaria a conhecer? Será que vale? Nossa, vai sofrer demais, vai ser muita dor. De certo modo, eu acho que Deus dá graça no momento pra gente passar por tudo. Mas é uma coisa pra gente pensar. Que Deus, pela sua muita graça e misericórdia, Ele possa acrescentar a sua palavra aos nossos corações e que Deus continue nos transformando para a glória dele. Amém.